Então, eu queria dizer em que consiste esse curso de extensão. Nós estamos abrindo a 5ª turma desse curso de formação em esquizoanálise. E é um curso que vem muito de um modo de experimentar o pensamento e do meu encontro também, não só com a esquizoanálise, mas com toda a filosofia da diferença, da imanência e o pensamento nômade. Mas, obviamente, que o foco, né, é a esquizoanálise, o pensamento e a prática esquizoanalítica. E eu resolvi criar um método que se complementa, que dá uma efetividade, uma eficácia, né, uma concretude maior a todo o campo problemático, a tudo que o Antiédipo e o Mil Platôs e os textos referentes à esquizoanálise de Deleuze e Guattari mobilizam em nós. Né? Eu tenho sentido ao longo das minhas experiências e encontros que eu fiz com muitas pessoas, uma certa carência em decompor esse pensamento, de modo que esse pensamento se torne mais operatório, né? Mais prático. E, para isso, é preciso se apropriar, no sentido interessante do termo, se apropriar desse modo de pensar, desse modo de conceituar, desse modo de criar. E, por isso, eu resolvi, né, criar um método que tem tudo a ver, claro, ele se compõe com o método cartográfico de Deleuze e Guattari. É um método cartográfico, só que o vocabulário, eu amplio o vocabulário. Eu não me reduzo, eu não fico reduzido ao vocabulário, ainda que não tenha nenhuma redução lá, de Deleuze e Guattari no Antiédipo e no Mil Platôs. Né? Muitas vezes, inclusive, eu evito usar certos termos que tem lá, porque gera mais confusão do que esclarecimento. Não que eles tenham gerado confusão, né, mas muitas vezes a gente se confunde por dar demasiada importância à palavra, ao significante da palavra, do que propriamente ao sentido, ao acontecimento. Então, eu tento apreender o acontecimento disso tudo que eles trazem, né, e dar uma expressividade direta na medida em que eu posso fazer isso. E eu sinto que, quanto mais o tempo passa, isso se torna mais palpável, mais concreto, sem perder toda a potência da abstração, porque é uma abstração necessária, aquela abstração do real virtual, não é a abstração imaginária, né? Não é a abstração que separa, é aquela abstração do real virtual, aquilo que não existe, mas é real. Então, quanto mais concreto fica, mais também você apreende essa outra dimensão, que eles chamam de máquina abstrata, por exemplo, na sua coexistência com as máquinas concretas. Né? E a gente vai aprofundando cada vez mais. Claro que daqui a um tempo eu vou estar investindo mais até em textos, para que esses textos sejam disponibilizados e os estudos possam ser aprofundados também nesse campo. Mas eu digo que a esquizoanálise, ela é um nome, é um dos nomes, de uma maneira ativa, inventiva, criadora de existir. É uma maneira realmente libertária de existir, e que, por efeito, gera também essa mudança, né, nos outros e nas relações. Né? Tem um efeito político fantástico, né? Na economia de desejo, né? No modo de a gente se efetuar, fantástico isso. Então, por efeito, você pode também se tornar, usar isso, né, como uma prática de vida, se tornar um esquizoanalista, entre outras coisas. Certo? Então, é isso, respondendo aqui a pergunta da Lucília. Mas eu disse que ia, então, expor o curso, né? Olha só, nós criamos, então, nesse método, nesse caminho, né, um desdobramento de 4 grandes passagens. Primeiro, isso que eu esbocei nos nossos 4 primeiros encontros, a primeira passagem, que é o momento em que o desejo cai, ele perde o seu plano de imanência,
a partir de um mau uso daquilo que acontece, de um uso piedoso das dores e justiceiro da tristeza, de um uso complacente do prazer e empoderador das compensações, né? Então, desses maus usos, essa primeira captura. Aí, e a resposta torta que se dá, que cai e leva para a segunda captura. Então, esse momento crítico, que eu chamei de momento crítico, que é o duplo momento da nossa dupla captura, é fundamental a gente focar para apreender as nossas cumplicidades. Isso eu faço logo nas primeiras aulas daquilo que eu denominei formação em esquizoanálise. Até o termo formação eu explico nessas aulas que são gravadas, que não é exatamente um termo procedente. Eu me sirvo muito mais do termo consistência ou coesão. E lá eu explico por quê. Bom, tem 40 aulas gravadas. As primeiras 30 aulas se dedicam a desconstruir esses dois primeiros planos, a encontrar o terceiro plano da superfície e o quarto plano da diferenciação criadora. E as 10 últimas aulas estão mais dedicadas a operadores e dispositivos clínicos, né? A instrumentação, a criação de armas para a clínica, para a prática clínica, né? E, claro, já invocando toda essa desconstrução e essa condição da criação que eu vinha fazendo nas 30 aulas anteriores. Então, são 40 aulas de 1 hora cada, né, gravadas, né, que vocês vão receber quinzenalmente. A cada 15 dias vai ser disponibilizado uma dessas aulas. Intercalado com essas aulas, vão ter encontros ao vivo. Então, uma semana você recebe uma aula gravada de 1 hora, na outra semana você tem um encontro ao vivo de 1 hora e meia, geralmente é para ser 1 hora e meia, mas que sempre acaba sendo 2 horas, 2 horas e meia. Então, é o tempo necessário para que aquilo se desdobre bem. Nos encontros ao vivo, o que ocorre? São 32 encontros ao vivo. 12 deles dedicados a aulas temáticas. Por exemplo, então, eu disse, tem Spinoza, esquizoanálise, Nietzsche, esquizoanálise, Bergson, esquizoanálise, Foucault, esquizoanálise, são aulas temáticas. Mas tem também Corpo Sem Órgãos, é uma aula temática, Agenciamento, é uma aula temática, Desejo e seu plano de imanência, é uma aula temática, Cartografia, é uma aula temática. Então, as aulas temáticas são aulas ao vivo, focadas no desenvolvimento de conceitos fundamentais que atravessam o Antiédipo e o Mil Platôs. Claro, expostos do ponto de vista da intuição filosófica e acoplados já não só à cartografia de Deleuze e Guattari, mas à maneira como eu exerço essa cartografia nesse meu método que eu chamo de 4 passagens. Então, 12 aulas são dedicadas a isso, 12 das aulas ao vivo são aulas temáticas, outras 12 aulas são dedicadas a estudo de casos clínicos, pode ser inclusive caso de um participante, ou caso que ele tem alguma clínica que ele pratica, ou que ele traz de alguma literatura. Então, a gente faz estudos de casos e supervisão, como uma espécie de supervisão em grupo, certo? E, então, nós podemos ali avaliar uma depressão, uma histeria, um suposto autismo, uma neurose, uma psicose, uma esquizofrenia, enfim, o modo como os diagnósticos chegam e a gente desconstrói esses diagnósticos, a partir de um delírio subjetivo ou de um delírio de ideias, como no caso do paranoico, enfim. E esses casos, então, eles são exemplos vivos de como praticar a clínica, inclusive se desconstruir a si mesmo. Né? Sempre acoplado, né, ao campo social, político, econômico, cultural, histórico, porque o delírio, afinal, ele tem a ver com raças, com culturas, com história, com sociedade, com política, com economia, muito mais do que com indivíduo, com família. Claro, os indivíduos, as famílias deliram, né, mas deliram sempre essas múltiplas vozes, né? Então, são mais 12 encontros de estudos de caso, ou de desconstrução de casos. E aí,
vocês ficam livres para apresentar esses casos. Também a gente elege o que é mais interessante, eventualmente a gente analisa 1 ou 2 ou 3 casos no encontro. Certo? E tem mais 8 encontros que são livres, né? Livres para a gente pensar a partir dos problemas que vão surgindo. Ao todo, então, 12 mais 12, 24, mais 8, 32. 32 encontros de aulas ao vivo, todas as terças-feiras não. Geralmente, quinzenais, ou a cada 3 semanas, tem uma certa variação, e mais para o final, esses encontros se tornam mensais. Né? Então, nós temos aqui 40 aulas gravadas, de 1 hora cada, 32 aulas ao vivo, online, que acontecem às terças-feiras. Então, já tem o cronograma, então você vai saber a data exata que vai acontecer para você se programar. E essas aulas ao vivo, elas também ficam gravadas, vão para uma plataforma, a gente usa uma plataforma chamada Zoom, e essa plataforma Zoom, então, dá a condição de uma interação por imagem, por áudio e por chat. Então, a gente fica numa tela, né, onde tem várias janelinhas, todo mundo ali ao vivo, coexistindo. Você pode fechar a sua janelinha, se não quer mostrar a imagem, fechar o seu áudio, enfim, você pode participar de modo interativo ou simplesmente passivo, no sentido de que você não põe tua imagem ali, ou por chat e tal. E aí essa interação é muito bacana, é muito viva, porque vai acontecendo em ato, e a gente vai colocando os problemas em ato. Inclusive, vai aprendendo a arte, o que é uma coisa rara, né? E aqui vai ter a questão da esquizoanálise e Bergson, que é a questão da arte de colocar os problemas, porque existem muitos falsos problemas. Né? Que a questão clínica coloca já, a partir até das psicologias, psicanálise e psiquiatrias tradicionais, que nos habituaram a preconceitos, a ilusões, a colocar o problema a partir de complexos, de estruturas prévias, e a gente vai desconstruindo isso em ato, ao vivo e a cores. Então, isso é muito bacana. Além disso, existem os 2 cursos complementares. Um deles, a gente chama de cursos bônus, porque foram aulas dadas ao vivo, né, gravadas, e aulas intercaladas com leituras. Então, tem leituras do Antiédipo, de um curso chamado Capitalismo e Esquizofrenia, tem 15 aulas nesse curso, aulas de 2 horas cada, então são 30 horas de aula do Antiédipo, e mais 32 horas de aula, ou seja, 16 aulas com 2 horas de duração, do Mil Platôs, que é um curso chamado Micropolítica e Uso dos Afetos. Então, essas aulas foram gravadas ao vivo, de modo presencial, e são intercaladas com leituras e comentários de leituras das 2 obras que compõem Capitalismo e Esquizofrenia, que deu origem a esse pensamento e essa prática da esquizoanálise. Tá? Então, são 2 cursos interessantíssimos, importantíssimos, que auxiliam até no modo de ler essas obras difíceis, né? São obras difíceis de acessar, mas já te dá um caminho e um exercício para você se encontrar com o pensamento e não ficar preso nas palavras. É bem bacana, bem importante. E além disso, a gente tem grupo de WhatsApp, aonde vocês conversam entre vocês, né? Então, tem muita gente que posta matérias interessantes, dicas de livros, de filmes, de eventos. É muito rico essa interação entre grupos. Né? Em turmas anteriores, eu me servi de um dispositivo chamado Telegram, mas eu percebi que não era tão eficaz e tão interessante. As questões que eram postas pelo Telegram, eu acabava respondendo ao vivo. Então, a gente criou outras maneiras de fazer isso. Então, vocês podem, eventualmente, se não dá para participar da aula ao vivo, você pode enviar a questão por e-mail, por WhatsApp. Tem várias maneiras de enviar essas questões. Eu respondo essas questões no encontro seguinte, né? E se você não tem a condição de participar nesse encontro seguinte, você pode rever o encontro, depois ver o encontro gravado,
ou rever quantas vezes você quiser, e aí você vai ter acesso à resposta. É uma maneira de quem não pode, por exemplo, às terças-feiras, participar do encontro ao vivo, sempre ver a gravação. E também interagir, mesmo que indiretamente. Tá bom? Que mais? São, então, ao todo, como eu disse, em torno de 180 horas, na verdade, são mais de 180 horas de conteúdo, né, disponibilizados de modo paulatino, então, há uma distribuição desses conteúdos para que vocês vão fruindo dele de modo proporcional, com acompanhamento, e, ao mesmo tempo, trazendo as questões para as aulas ao vivo. As aulas ao vivo serão, a partir agora de agosto, até agosto de 2022. Sendo que, a partir do último ano, ou metade final do último ano, as aulas serão mensais, né? Inclusive para dar mais tempo de você elaborar, se aprofundar, e aí você já está com todo o traquejo, com todo esse dinamismo que esses encontros, esses conteúdos, a fruição desse conteúdo vai gerando, vai disponibilizando, tá bom? Que mais? É um curso que emite certificado, então, de acordo com a tua participação, porque todas as aulas, as gravadas e as online, depois elas vão para a plataforma também, onde é disponibilizada, chama a plataforma Hotmart. Elas são gravadas no Zoom, as aulas ao vivo, e disponibilizadas na Hotmart. Você vai ter acesso a essas gravações e lá vai estar o registro da tua atividade. Então, nessa medida, a gente consegue emitir certificado, porque tem todo o registro, o acesso, né, e, ao mesmo tempo, o modo como você vai usufruindo desse conhecimento e o que você vai podendo com ele. Certamente, então, se você usufrui desse conhecimento, ao final, você tem direito a um certificado. Tá? O certificado é emitido pela Escola Nômade de Filosofia. Tá bom? A garantia é a garantia da plataforma Hotmart, que administra aí os nossos conteúdos, aliados com a Escola Nômade, claro, é a Escola Nômade que está organizando isso tudo, mas ela se serve dessa plataforma terceirizada, que é a Hotmart. Então, a Hotmart, ela administra e disponibiliza os conteúdos, né, dessa nossa interação. Tá? Que mais que é importante falar em relação Eu acho que é basicamente isso. Na página de inscrição, vocês vão ter lá muitas explicações também. Eventualmente, se tiver alguma coisa que não esteja bem explicado, vocês podem enviar questões, que inclusive a gente até incrementa, deixa mais rico essa página de inscrição, para que ali tenha informação suficiente para que você possa se decidir. De fato, é um curso que exige, no sentido, não é que vai ter cobrança ou prova, não é isso. É que se você quer conquistar mesmo, e a gente sabe o quão necessário, urgente, e também possível, fundamentalmente isso é possível, qualquer um de nós pode se tornar um esquizoanalista de primeira linha, no sentido de que não é que você vai chegar num nível e ter, agora eu tive nota tal, na lição tal, na disciplina tal, e então eu tenho direito ao diploma. Nada disso, nada disso. Há um limiar de nós mesmos que a gente sabe, a gente sente onde a gente pode, né, até onde a gente pode, de modo digno, né, e cada um tem a vida que merece. Se você vai exercer alguma coisa de modo trapaceiro, vai ter o retorno para você. Né? A justiça é imanente, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Né? E quem se envolver com gente trapaceira também, de alguma maneira, tem algum tipo de cumplicidade. Então, infelizmente, nós também temos os clínicos que merecemos. Né? Alguma coisa em nós tem que ser despertada. Até os maus encontros, eles são essencialmente provocações para que a gente mude. Então, se alguém quisesse arvorar a prática clínica, mas não tiver feito a sua lição de casa, a sua desconstrução, quiser sair praticando, vai ter o retorno. Só tem uma lei. A lei é a lei do retorno. Então, é o retorno da potência, o retorno do poder. No retorno do poder, sempre aumenta a impotência. Não tenha dúvida disso. No retorno da potência, ao contrário, aumenta a generosidade, o dinamismo, a possibilidade de criação, de realização, de liberação da vida sua e do outro no encontro.
fundamental isso, tá? Então, a gente não tem essa preocupação, mas a gente pode sempre, estamos sempre aí para dar suporte, né? Pelo menos ao longo desses 2 anos, a gente se compromete a dar o suporte para que a pessoa possa acessar, digerir esses conteúdos e exercer essa prática, se for esse o seu propósito, tá? Eu diria isso, então, se vocês ficarem com dúvida, existe aí um telefone de WhatsApp da Escola Nômade, que a gente acabou de mudar o número, então tem um número novo à disposição. Vocês podem fazer o questionamento aí no WhatsApp e vocês obterão a resposta. E, ao mesmo tempo, se precisar lidar com a plataforma, com a inscrição, com alguma dificuldade, via WhatsApp também, via esse número que está aí disponibilizado, que eu imagino que o André tenha já disponibilizado aí em algum momento no chat, ou abaixo aí do link, abaixo da nossa página, para que vocês possam acessar e se comunicar, tá bom? As inscrições vão estar abertas a partir de hoje, né? E até a semana que vem, eu não sei exatamente a data que está ali na página de inscrição, vai ter uma condição especial para aqueles que se inscreverem antes. Faltou falar uma coisa, em relação ao valor do curso. O valor do curso, ele se não me engano, 12, no cartão, 12 vezes de 370 e alguma coisa, 377, 375, eu não sei bem lá os quebrados que tem. Mais ou menos isso. Ele equivale, gente, só para vocês ter aí alguma... Não que as coisas sejam comparáveis, mas desse ponto de vista, dá para a gente ter uma ideia. O valor total de um curso de 2 anos, com mais de 180 horas de duração, ele está equivalendo a uma mensalidade de um mestrado ou de um doutorado na PUC, para vocês terem uma ideia. Tá? Que é 3 mil e poucos reais, 3.700, 3.800 reais. Tá? Ele equivale a isso. Então, o valor total, ele pode assim, impressionar um pouco, mas isso é para 2 anos de curso, né? Para 24 meses. Se você paga em 12 meses, então você tem um desconto um pouco melhor. A questão de se vai abrir para 24 meses ou para mensalidade, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que aquele que fizer em 12 meses vai ter uma condição especial, né, com essa vantagem de ter um custo menor por um período de 24 meses. Né? Bom, enfim, eu acho que eram essas as questões, eu não sei se eu saberia ou poderia dizer mais em relação à questão desse curso de aprofundamento de esquizoanálise. A questão se você é capaz de se tornar um esquizoanalista depende muito de você. No que depende de nós, do conteúdo que a gente disponibiliza e do modo como a gente aborda, como a gente está disposto, né, a gente garante que você consegue. Né? Eu te garanto isso. Agora, vai depender muito da tua dedicação, né, também, né, do teu empenho, da tua disponibilidade, né, certamente, tá bom? Então, é um curso que exige, sim. Não dá para dizer assim, eu vou receber passivamente conteúdos e vou, assim como são as faculdades normalmente, que você vai lá, né, cumpre um certo currículo, recebe o seu diploma e já tem autoridade para exercer a sua função. Né? A esquizoanálise é mais séria, né? Ela exige bastante de nós. Mas é isso, e fica depois ao critério de cada um o exercício da esquizoanálise, porque não tem nenhuma instância reguladora da esquizoanálise, assim como não tem da psicanálise, né? Então, nesse domínio, né, o Estado não se meteu, né? Ele se mete no domínio da psiquiatria, que é uma ciência médica, né? E até no domínio da psicologia, que tem a sua regulamentação. Mas, no domínio de uma prática clínica que envolve a psique ou vários tipos de terapias, existe aí uma zona liberada, né, para o exercício de quem se sente capaz de intervir, clinicar, ou se tornar aliados de vidas que precisem de aliança, certo? É isso.